alguns detalhes sobre testes binários e testes analógicos. A primeira é sobre contagem. A segunda, sobre verbos. Atrair versus colar. Contagem, verbos, permissividade e olhos abertos ou olhos fechados. Devo fazer contagem para testes analógicos? Lembrando, qual é a diferença de teste analógico e teste binário? Existem alguns testes que não existe realmente essa ideia de certo ou errado. Quando eu faço uma magnética, por exemplo, se atraiu isso aqui, pode ser considerado certo. Ou atraiu isso tudo, pode ser considerado certo. Existe todo um espectro de respostas e é por isso que eu chamo esses testes de testes analógicos. Então, mão magnética, dedo magnético, livros e balões são todos testes analógicos. E teste binário é como da mão colada, ou cola ou não cola. Ainda que exista, claro, infinitas respostas para mão colada, ou seja, alguém que vai ficar com ela totalmente colada e alguém que vai soltar um pouquinho, o espectro de respostas e mais ainda, o espectro de reações que eu posso ter diminui. Então, se às vezes a resposta é fraquinha aqui na mão magnética, nossa, você viu como que sua mão atraiu? Eu senti um pouco. Pois é, essa atração foi a sua mente que criou. Agora, se a pessoa faz com a mão colada, faz assim, então é difícil falar alguma coisa, né? Então, o primeiro ponto é, o meu objetivo é trabalhar com testes analógicos, transformá-los em testes binários. Se eu não conseguir transformar teste analógico em teste binário, eu já vou ter que mudar o campo da comunicação com o voluntário. Porque se a pessoa não está respondendo bem a questões ideomotoras, então eu tenho que utilizar outro tipo de linguagem com esse meu cliente, para utilizar a hipnose clássica. Agora, o primeiro ponto, contagem. Devo fazer contagem nos testes? Em geral, eu não faço contagem para teste analógico. Bom, então vamos supor, fazer uma mão magnética. Eu não costumo fazer uma contagem aqui. 1 vai atrair mais, 2 dá mais. Por quê? O que acontece quando eu faço contagem? Eu, de certa forma, estou transformando um teste analógico num teste binário. Ou seja, no momento que eu começo a contar, essa merda vai ter que mexer. E vai ter que mexer de acordo com a contagem. Ou seja, às vezes se eu ficasse enrolando e mexendo com a imaginação do cliente, podia mexer. Mas no momento que eu começo a falar 5, 4, 3, porra, o negócio tem que atrair. Ou seja, não é que não possa contar, mas se eu estou contando, eu estou assumindo um compromisso em relação a esse teste que ele tem que funcionar. Estou diminuindo o número de respostas possíveis. Porque, por exemplo, se eu não conto e vem daqui pra cá, ótimo. Mas se eu conto e vem daqui pra cá, tenho uma impressão que o negócio não deu certo. E na hipnose, eu vou falar isso várias vezes, o mais importante não é o que acontece, é como você reage com o que acontece, é como eu utilizo o que acontece. Então, se eu chego aqui e começo 5, 4, 3, 2, 1, tá aqui, cara, dá uma ideia de resposta ruim. Então, eu costumo não contar em teste analógico. É claro que eu já fiz várias vezes, então eu consigo perceber às vezes que de cara eu consigo transformar um teste analógico em um teste binário. Ou seja, fazendo o inicinho do dedo magnético, percebo que está colado, já transformo ele numa mão colada e já deixo a mão colada. Claro, posso fazer isso sim. Mas estou assumindo um risco de a pessoa sentir que não está acontecendo. Porque, na verdade, esse risco é no sentido de eu estar desvalorizando pequenas alterações fisiológicas, pequenas alterações subjetivas que a contagem pode estar tirando. Entendido? Outra questão. Verbo atrair versus o verbo colar. Quando eu faço um teste analógico,
eu posso usar o verbo colar? Não. Se eu uso num teste analógico o verbo colar, eu estou transformando esse teste analógico num teste binário. Então se eu chego e falo, e esses ímãs vão grudar, eu já estou assumindo que esse negócio é calculado. Eu até posso falar, eu quero deixar claro, posso falar? Claro que posso. Só que eu já estou assumindo que eles vão ficar colados. Porque aí se não fica, às vezes, quando o curso online tem aquelas hipnose sem cortes, se eu não tivesse tomado esses cuidados em relação ao teste binário analógico, muitas delas não teriam dado certo. Tem uma menina, não sei se chegou a ver esse, que o dedo magnético é péssimo. É uma que nada funciona e ela alucina no final. Tipo, nada tá funcionando, cara, nada. E eu deixando na íntegra, tipo, sem corte em nada. Tipo, tem corte seco, assim, de alguma coisa, mas enfim. Aí, a mão dela... E eu alimentando aquela resposta, né? Então, se você quer trabalhar... Se eu chego com alguém e faço um teste analógico, e eu já falo que vai grudar, eu posso estar diminuindo a expectativa do cliente quando não gruda. Permissividade. Até que comentei... Qual é o seu nome? Miguel comentou do workshop que estava online sobre a questão da permissividade. Quanto mais permissivo você puder ser na sua linguagem, em geral, melhor vai ser o resultado com aquela hipnose. Eu falar, você vai aprender a grudar suas mãos com o seu pensamento, é uma frase melhor do que eu falar, eu vou grudar sua mão agora. A hipnose clássica, ela costuma ser muito autoritária. A maior crítica feita da hipnose ericksoniana em relação à hipnose clássica, tradicional, é o autoritarismo em relação ao voluntário. E se você consegue tornar mais permissivo, funciona bem. Por isso que, como que eu faço o dedo magnético? Se eu já percebi que a resposta está boa, o sujeito já confirmou que está boa, aí eu vou usar da permissividade. Eu vou falar, quando você perceber que a atração é máxima, tente separar e veja que atrai mais. Perceba que eu não falo que vai ficar colado. Tente separar e perceba que vai atrair mais. Porque eu já percebi que estava colado e eu estou usando a permissividade para, nesse último teste, nessa última avaliação, transformar esse dedo magnético num dedo colado. Sem falar a palavra cola em momento algum. Agora, olhos abertos ou olhos fechados? Essa é uma boa pergunta. Em geral, a resposta é diferente se você vai fazer individualmente ou se vai fazer em grupos. Se eu faço apenas com uma pessoa, eu tenho uma tendência de fazer o dedo magnético de olho aberto e a mão colada de olho aberto. E a mão magnética de olho fechado. E o livros e balões de olho fechado. Por quê? Por que eu fecho na mão magnética o livros e balões? Eu fecho os olhos nesse momento por um motivo especial. São movimentos, são testes que movem muito o corpo do voluntário. E que envolvem aquilo que a gente chama de propriocepção, que é a noção do movimento do próprio corpo. E como mexe muito com os braços, a chance de essa pessoa simplesmente, por estar com o olho fechado, começar a confundir a posição do próprio corpo é muito grande. Então a pessoa está com o olho fechado, braço esticado, ela vai ficar mais confusa. Então a chance do dedo magnético, a chance de uma mão magnética ou um livros e balões funcionar aumenta. Agora, por que no dedo magnético eu costumo deixar ele aberto, individualmente? E a mão colada, costumo deixar ele aberto. Primeiro que são testes que não envolvem tanto movimento do corpo. Ou seja, eu não tenho tanto a utilizar da confusão corporal do cliente. Você está com o olho aberto ou com o olho fechado, com a mão nessa posição, não tem o que fazer ele confundir. Só que se a mão está aqui, fechar o olho, eu não sei se ela está aqui, se está aqui, se está aqui, se está aqui. Aí por que eu deixo o olho aberto na mão colada? E por que eu deixo aberto no dedo magnético? Não perder esse momento não, né, Leandro? Não. Você está pegando tudo, né, Leandro? Pelo amor de Deus! Vai acabar aqui, eu vou passar. Então beleza. Então o que acontece? Se eu estou pegando o dedo magnético e eu estou com o olho aberto, perceba que não existe problema de propriocepção, porque a pessoa já está com o olho fechado. Não tem como enganá-la com o olho fechado. Mas mantendo o olho aberto, eu consigo ver sinais de transe. Nesse Valdo, por exemplo, fica claro que ele está entrando em transe.
O jeito que ele nos olha antes, quem fez exercício com ele? Você claramente percebe que ele está entrando em transe. Ele começa a fazer a cara que ele dá de transe é absurda. Então, se ele tivesse com o olho fechado, eu ia cortar esse sinal. E eu não quero cortar esse sinal. Agora, coletivamente, inclusive o Rafael Baltres, que trabalha com nós de palco, chegou a comentar sobre isso numa entrevista que ele gravou pro meu canal no YouTube. Alguém viu essa entrevista? Ele comenta que na hipnose de palco, na hora de fazer a seleção, esses testes coletivos, em geral, são com os olhos fechados, por causa do chamado efeito cascata. Então, vai fazer uma colada. A sua colou. Mas o seu coleguinha, do seu melhor amigo, acabou de soltar. Precisa soltar a sua, não custa. Certo? Então, quando você está fazendo coletivamente, tem o risco de todo mundo... Tipo, a primeira coisa que a pessoa faz, ela está coletivamente aqui, ela começa a olhar para os lados. Aí, se ela vê que alguém de autoridade, amigo dela, já soltou, ela vai querer soltar. Então, coletivamente, é comum que quase todos os testes sejam feitos de olhos fechados. E aí são as primeiras colocações que eu vou colocar em relação a testes binários e analógicos.